Pai, no precioso nome do Teu Filho Jesus, é que nós estamos reunidos. Senhor, Tu és o Deus, o Todo-Poderoso. Tua palavra diz que das trevas, o Senhor, pela Tua palavra, fez resplandecer a luz. E pela essa mesma palavra, o Senhor resplandeceu a luz do Evangelho em nossos corações. E é sempre o Senhor que trabalha, Senhor. Nós somos Teus cooperadores. E, Senhor, cabe a nós sermos encontrados fiéis. Nós queremos estar dispostos a Ti nesta noite, para ouvir o Teu falar, por meio da Tua palavra, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso Deus, que estabelece reis, destrona reis, dá sabedoria aos sábios, dá entendimento aos inteligentes. Tu conheces o mais profundo dos corações de todos nós que aqui nos encontramos. Tu és o que sonda mentes e corações, e que dará a cada um segundo o seu procedimento. Senhor, Tu és o Deus todo cheio de sabedoria. E o Senhor mesmo disse na Tua palavra que aquele que não tem sabedoria, peça a Ti, que a todos dá livremente e não lance rosto, e ser-lhe-á concedida. Essa é a sabedoria que pedimos, que desce do alto, Senhor, pura, pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Essa sabedoria, Senhor, capaz de esquadrinhar a Tua palavra, porque se achegou a Ti por meio do Teu Filho Jesus Cristo. É, Senhor, nessa dependência toda de Ti que nós nos apresentamos. Fala conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós temos caminhado sobre essas páginas da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses e aprendido algumas lições de como ser uma igreja que agrada a Deus e como podemos nos tornar um modelo para todos os crentes, quando verdadeiramente em nossas vidas aconteceu o que aconteceu na vida dos Tessalonicenses. A palavra de Deus diz já no capítulo 1 dessa epístola que eles haviam crido em Deus e Paulo dava graça por eles, por 3 coisas. A fé deles funcionava, diz o texto, o amor deles era um amor abnegado, eles estavam firmes na esperança no Senhor Jesus Cristo. Eram reconhecido neles a eleição de Deus. O Evangelho não tinha chegado até eles tão somente em palavra. Eles haviam experimentado do poder de Deus na vida deles, de uma forma prática. E é isso que todos nós precisamos. Nós precisamos conhecer a Deus, o Deus bem-aventurado, de uma forma prática, de uma forma poderosa, vívida, porque Deus realmente, irmãos, não é alguma coisa que só entendemos com a nossa mente. Nós precisamos estar envolvidos com Ele. Precisamos estar envolvidos com o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado, como Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 1. Nós somos comissionados a dar testemunho desse Evangelho. E nós podemos dizer que o próprio Deus se confiou a nós. Quando nós abrimos em 1 Timóteo 3,16, quando Paulo fala que nós devemos saber como andar na casa de Deus, ele diz que a igreja do Deus vivo é coluna e firmamento da verdade. E depois ele fala, grande é o mistério da piedade. E o mistério da piedade é Deus manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ainda que em primeira instância isso fale de Cristo, nós vemos que essa ordem ela parece estar trocada nas partes finais, porque Cristo foi recebido na glória primeiro, depois crido no mundo. Mas a igreja, irmãos, ela faz com que Cristo seja crido no mundo, até o dia em que nós seremos recebidos na glória. Então, o mistério da piedade é tanto Cristo como Cristo manifesto na igreja. Deus manifestado na carne.
Isso é uma grande responsabilidade. Poder manifestar a vida de Deus, poder experimentar o comissionamento de Deus, poder ver Deus mesmo trabalhando em nós, como Paulo fala em Efésios capítulo 4, que é Deus que efetua em nós. Deus opera tudo em todos, Paulo diz. Ele fala assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós precisamos realmente conhecer a Deus. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho para os irmãos sobre como nós podemos, irmãos, ter uma pregação eficaz. A maneira pela qual efetivamente vai acontecer de Deus ter frutos através das nossas vidas. O que nós precisamos fazer para que isso aconteça conosco? E nós vamos aprender isso nesses primeiros 6 versos. E por que eu falo que tem tudo a ver com Deus? Porque nesses versos que nós vamos ler, nós vamos ver o seguinte, que Paulo tinha uma visão clara de quem ele servia. Por isso que ele disse em Coríntios que ele sabia em quem ele tinha crido e estava certo que era poderoso. Isso ele também disse em 2 Timóteo capítulo 4, quando ele fala no final da vida dele, que ele seria livrado da boca de Nero e seria levado em paz para o reino de Jesus Cristo. Não é verdade? 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 a 6. Esse é o texto que nós vamos ver essa noite. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, diz Paulo, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Nós vamos ter que dividir a nossa exposição em 2 partes. E porque ele continua dizendo, que ele abriu mão dos seus direitos, ele tratou com os Tessalonicenses como uma mãe que acaricia seus próprios filhos, como um pai, e assim por diante. Mas aqui, irmãos, nesses 6 primeiros versículos, nós podemos ver a eficácia do ministério de Paulo por causa da perspectiva certa que ele tinha de Deus. Ele conhecia um Deus antes, o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos fariseus, o Deus das regras externas. Ele era extremamente zeloso das tradições. Mas um dia na estrada de Damasco, Deus se revelou a ele e deixou tudo mais claro para ele. Ele fala aos Gálatas que esse Deus foi o Deus que separou ele antes dele nascer e que chamou ele pela sua graça e revelou Cristo nele. Revelou na estrada de Damasco o Senhor Jesus Cristo para ele com grande poder, com muita glória. A Bíblia diz que foi uma luz que apareceu a ele como um sol no meio-dia, e todos caíram por terra. Ele disse, aquela luz disse para eles: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando nós lemos os 3 relatos em Atos, nós sabemos que disse mais a voz: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E naquele dia ele foi chamado por Deus poderosamente e comissionado por Deus. Quando Ananias duvidou da ordem de Jesus para ir até Paulo, o Senhor Jesus disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome entre os gentios, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Então Paulo conhecia muito bem, irmãos, o poder que havia trazido ele das trevas
para a luz e comissionado ele para a pregação do Evangelho. Aquilo que era só uma teoria para ele, com todo o zelo do coração dele, como a Bíblia diz que os judeus têm, como nós podemos ler, por exemplo, no capítulo 10 de Romanos, Paulo mesmo dizendo dos judeus, ele diz: eu sei que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E eles buscam a justiça própria deles, mas a justiça de Deus encontrou Paulo no caminho de Damasco, o Senhor Jesus Cristo. E eu creio que a grande maioria de nós aqui fomos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo. E também podemos ter uma vida efetivamente frutífera, evangelizando, assim como fez Paulo. Mas, irmãos, existem muitas coisas que nós devemos fazer. Nós devemos investigar nossos motivos, nós devemos observar aquilo que nos rege, nós devemos ver a quem estamos servindo, a glória de quem estamos buscando. Se há interesses em nós, quando nós estamos falando às pessoas, se nós queremos ser louvados por elas, se nós estamos buscando lucro, se nós estamos querendo ser vistos, se nosso intuito é impureza, se as coisas procedem de nós a partir da malícia, do engano, do dolo, se nós estamos buscando ter recursos a partir da pregação do Evangelho. E eu falo recursos não só financeiros, muitas vezes as pessoas querem ser louvadas, querem ser vistas como sábias, querem ser vistas como conhecedoras. Veja como ele sabe, olha como ele conhece a Bíblia. Por incrível que pareça, irmãos, o livro que deveria nos abater e nos colocar por terra, muitas vezes é usado por nós, de maneira equivocada, para nos exaltarmos, para nos sobressairmos sobre os outros. E a palavra de Deus é clara que quem nos faz sobressair é Deus. E não tem nada que nós temos que nós não temos recebido. E se nós recebemos, por que ainda nós nos gloriamos como se não tivéssemos recebido? Devemos nos gloriar somente no Senhor. Então, de maneira introdutória, já lançamos algumas coisas pelas quais nós podemos ter efetividade, vida frutífera no Evangelho. E a primeira coisa que nós vemos no verso 1 e 2 é que Paulo, irmãos, tinha confiança em Deus. A fé dele estava depositada em Deus, independente das circunstâncias. E ele fala de algumas circunstâncias. Eles conhecem pessoalmente os sofrimentos dele. Por isso, ainda nesse capítulo, ele fala no verso 1, no verso 5, no verso 11, no verso 10, que eles conhecem pessoalmente. Ele fala: vós sabeis, irmãos, o que aconteceu conosco. Depois no verso 5 ele diz: nós nunca usamos de linguagem de bajulação, vocês sabem, vocês nos conhecem. Depois ele fala no verso 10: vós e Deus sois testemunhas do modo como piedosa, justa e irrepreensível vivemos em relação a vós outros. Verso 11 ele fala: e sabeis também. E também no capítulo 3, verso 3 ele fala: sabeis que estamos designados para isso, falando dos sofrimentos deles. Eram coisas que eles tinham visto na vida de Paulo. E ele começa dizendo, irmãos: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Que ousadia, né, irmãos? Ele poder escrever para aquelas pessoas que haviam crido no Senhor Jesus, por meio do ministério dele, dizer: vocês são a prova viva, vocês são os frutos do meu trabalho ao Senhor. Como ele disse também aos Coríntios: o meu trabalho entre vocês não foi infrutífero. Você e eu, irmãos, temos trabalhado muitas vezes sem produzir coisa alguma. Quem sabe nós não precisamos aprender com Paulo como sermos frutíferos, como o nosso evangelismo, a nossa pregação ser eficaz, para ganharmos as pessoas que estão à nossa volta. Como nós falamos na última reunião, a verdadeira conversão produz frutos para o Evangelho. A verdadeira conversão, ela é revelada por frutos do Evangelho. Evangelho sendo pregado através de nós, pessoas sendo ganhas, vidas sendo transformadas. Isso não é um desafio para nós, irmãos? Saber que nós temos todo o potencial
em Deus para ganhar todas as pessoas à nossa volta, e por que isso não tem acontecido? Aqui nós encontramos os motivos. O primeiro deles é que Paulo tinha uma visão clara de Deus, e sua confiança era depositada totalmente em Deus, independente das circunstâncias. E ele conhecia o poder de Deus, e ele sabia que mesmo sendo entregues à morte, Deus era poderoso para ressuscitá-los dentre os mortos. Eles haviam conhecido a Deus e agora proclamavam esse evangelho vivo. Eles serviam a Deus em espírito, no poder de Deus, na força que Deus dava. E por conta desse conhecimento de Deus e desse apego tão firme a Deus, ele poderia ter ousada confiança. Ele poderia ter firmeza para pregar o evangelho, tenacidade. Ninguém descolava ele desse propósito. A palavra dá essa ideia de, você sabe a cola tenaz? Você cola e você não consegue descolar mais ela na madeira. Quando você pega aquela cola branca e cola 2 pedaços de madeira e você deixa secando de maneira adequada, quando você vai tentar soltar, você quebra ela em outro lugar, porque ela não se solta mais daquele lugar que ela está pegada. É nesse sentido que Paulo fala que ele tinha firmeza em Deus. Não tinha nada nessa vida que poderia apartá-lo de Deus. Por isso ele podia ter ousada confiança para pregar o evangelho. E diz o texto, irmãos, que os tessalonicenses conheciam a história de Paulo. E ele lembra eles: vocês sabem que na cidade vizinha de vocês, Filipos, que está lá no capítulo 16 de Atos, nós podemos ler, nós fomos presos injustamente, nós fomos açoitados por varas, nós fomos trancados numa masmorra, nós fomos ultrajados moralmente, porque nós entramos nessa cidade e batemos de frente com os reinos das trevas, libertando aquela endemoniada que dava lucro aos seus senhores. E o texto, os irmãos conhecem, Paulo olhou para aquela mulher e disse ao Espírito, em nome de Jesus. Aquela mulher dizia assim: esses são servos do Deus Altíssimo e apresentam um caminho da salvação. Estava lisonjeando Paulo enquanto caminhava. E a Bíblia diz que ele, voltando-se a ela, disse ao Espírito, e libertou aquela mulher que tinha um espírito de revelação, não é? Espírito pitônico, segundo o original. E por conta disso houve um grande alvoroço naquela cidade, e eles foram presos, e eles foram surrados, irmãos. Eles tiveram sofrimentos físicos. Por isso que ele fala da palavra, aqui a palavra do verso 2, maltratados. Mas não só isso, eles foram ultrajados, que tem um outro sentido. Tem o sentido de desonrar, de humilhar, de ir contra a legalidade e avançar sobre os seus direitos e tomar os seus direitos de você. Porque ele era um cidadão romano e ele não poderia de forma alguma ter sido fustigado com vara sem um julgamento legítimo. Mesmo assim, eles foram espancados em Filipos e eles foram maltratados em Filipos. Talvez alguém poderia pensar o seguinte: agora que nós chegamos em Tessalônica, já que nós apanhamos em Filipos, já que nós fomos humilhados, já que nós fomos desonrados, vamos mudar a nossa estratégia, vamos tentar nos adequar melhor à situação atual, vamos ver a cultura da época e vamos tentar misturar o evangelho, diluir o evangelho com essa cultura. Não foi o que ele fez, irmãos. Ele disse: nós apanhamos lá, provavelmente nós vamos apanhar aqui também, mas nós conhecemos a Deus, o Deus que vivifica os mortos, o Deus que chama à existência as coisas que não existem, o Deus que pode nos trazer das cinzas. Nós conhecemos esse Deus. Esse é o Deus eterno, invisível, todo-poderoso, no qual todos nós devemos andar na presença, do qual ninguém pode escapar. Em nenhum instante da nossa vida podemos estar longe dos olhos dele. Se
Se nós nos escondermos no mais profundo abismo, Ele está lá. Se nós entrarmos na mais profunda escuridão, para Ele escuridão e luz não é nada. Temos segurança em Deus. Ele é o Deus onipotente, onipresente, o Deus da providência, o Deus que, quanto mais os anos passam, e nós vemos que Ele tem cuidado de nós, e não nos deixado cair, não é verdade, irmãos? E tantas vezes nos trazido de volta, e tantas vezes ainda, apesar de nós e das nossas dificuldades, pecados e problemas, Ele continua o seu propósito conosco, nos salvando, dando tudo o que nós precisamos para sermos conformes à imagem de Cristo. Quando nós temos uma visão clara desse Deus, nós já não nos assustamos com as circunstâncias exteriores. Estamos confiados nele, estamos apegados nele de tal forma que verdadeiramente podemos ter firmeza, ousadia, que nada nos pode separar dele. Bendito seja o nome do Senhor. Foram maltratados, ultrajados, como era do conhecimento deles, mas tiveram ousada confiança em Deus, para anunciar a boa nova de Deus, o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, irmãos, é o Evangelho que veio de Deus, e é o Evangelho que o conteúdo é o próprio Deus. Ele procede de Deus, e o conteúdo dele é o próprio Deus. Como Filipe disse no começo da reunião, não são teorias, filosofia, simples dogmas. É o próprio Deus que usa pessoas pequenas como nós para anunciar o seu Evangelho. Então nós somos agraciados, podemos ser confiantes em Deus, podemos estar firmes, mas temos lutas, não é verdade? Se queremos ser efetivos no Evangelho, na pregação do Evangelho, precisamos ter uma visão clara de Deus. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, o verso 3 diz assim: a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Nós estamos apegados à verdade, irmãos. A palavra engano aqui é planes, da onde vem a palavra planeta, desvio. É alguém que nunca se apega à verdade. Quando ela está chegando perto da verdade, ela toma outro rumo. Provavelmente Paulo estava sendo denunciado pelos judaizantes dessas três coisas. Aquilo que ele ensina procede de algo de equívoco. Aquilo que ele ensina é por interesses impuros, sexualmente falando. Aquilo que ele ensina é para receber lucro. E essas são características de um falso mestre. Isso você vai encontrar desde os pastores falsos, lá em Jeremias capítulo 23, que o interesse deles era a impureza de ordem sexual e o dinheiro, porque eles não se apegam à verdade. Essas são a característica dos falsos mestres, lá de 2 de Pedro capítulo 2. Eles têm os olhos cheios de avareza, cheios de adultério. O interesse deles é esse. E os habitantes daquela época conheciam bem isso, irmãos, porque havia na cultura da época uma ideia de que através da relação sexual com alguém elevado, você teria contato com o divino. Por isso que os templos tinham prostitutas cultuais, por isso que os mestres daquela época, os místicos daquela época, eles abusavam sexualmente das mulheres, com o pretexto do quê? De que se elas tivessem contato com eles, elas estavam, através da relação íntima com eles, tendo contato com Deus. E talvez Paulo estava sendo acusado disso. Paulo entrou no meio de vocês, porque ele tem interesses financeiros em vocês, ele tem interesses em usurpar coisas de vocês, ele tem interesses impuros com vocês, sexualmente falando, por isso ele está pregando o Evangelho. Aliás, irmãos, muitos, acredite o irmão ou a irmã se quiser,
pregam o evangelho com esses intuitos. Estão preocupados com o recurso, estão esperando tomar proveito de pessoas inocentes, apresentando-se como pessoas espirituais para abusar de mulheres, para atrair as esposas. É assim que acontece. Mas, se nós verdadeiramente queremos ser efetivos no que concerne a pregação do Evangelho, devemos estar comprometidos com a verdade. A nossa evangelização, ela deve ter intenções puras. Elas devem seguir e partir do próprio Deus e da sua santidade. E é isso que Paulo está falando aqui. Por que nós temos ousada confiança? Porque que nós podemos verdadeiramente estar pregando e a nossa pregação, ela ter frutos para Deus, porque nós somos íntegros, porque nós não somos hipócritas, fingidos, porque nós não temos segundas intenções. É por isso que a nossa pregação é eficaz. É isso que Paulo está dizendo. Então, se nós queremos, irmãos, anunciar o Evangelho das boas novas de Deus às pessoas e ver a vida delas sendo transformadas, nós devemos avaliar nossas intenções. Nós devemos reavaliar nossa vida. Da onde procede a nossa exortação? Veja que interessante, existem pessoas, por exemplo, que visitam a casa dos outros, religiosos, cristãos entre aspas, para denunciar o erro. Eles dizem, você está fazendo tal coisa, você vai para o inferno. Da onde procede esse tipo de exortação? Procede de pureza? Ou procede de um engano religioso? Que estabeleceu a vida sobre um livro de normas. Não comes, não toques, não bebas, mas não tem vida sendo produzida, não tem efetividade. Será que não é daí? Se é daí, é de engano, irmãos. Se daí, a grande parte deles, como os fariseus, pregava por motivos interesseiros. Eles iam orar nas casas das viúvas e faziam longas orações, porque as longas orações eram mais caras. Eles cobravam, o interesse deles era o lucro, e aqui nós temos as 3 palavras. Será que a nossa exortação procede de desvios da fé? Será que a nossa exortação, ela tem um cunho sexual impuro? Será que a nossa exortação é por motivos interesseiros? Se é assim, não vai ter produtividade nenhuma. E eu falo da verdadeira produtividade, vidas sendo transformadas, porque nós não medimos a produtividade por mais seguidores que nós alcançamos. Está cheio de gente que pensa assim. Nós medimos a nossa efetividade pelas vidas que Deus tem alcançado e transformado a partir de nós, por conta que nós estamos comprometidos com a verdade. Então, verso 2, nós temos confiança em Deus. Nós estamos, verso 3, estamos comprometidos com a verdade de Deus. Verso 4, nós fomos comissionados por Deus. Está cheio de gente que Deus não mandou ir e eles foram. Está cheio de gente que Deus não mandou falar e eles falam. E muitas vezes nós estamos nessa condição, irmãos. Deus não mandou você falar e você fala. Não é verdade? Deus não mandou você ir, você quer ir. Mas Deus só está conosco, Deus só nos acompanha nesse sentido de estar conosco para nos abençoar e colaborar, ou nós colaborarmos com Ele, quando nós estamos sendo comissionados por Ele. E Paulo fala assim: pelo contrário, nós fomos aprovados por Deus. Nós fomos testados por Deus e fomos achados aprovados. Deus esquadrinhou-nos e Deus encontrou em nós utensílios úteis para a sua casa, que podem ser usados por Ele para a proclamação do Evangelho. Eles são íntegros,
Eles estão inteiramente envolvidos com a verdade. Eles não têm segundas intenções, eles não estão com intuitos interesseiros, não são gananciosos, não estão querendo se aproveitar dos outros. Deus está olhando, Deus conhece. E Paulo tinha esse testemunho da parte de Deus. Ele havia sido aprovado por Deus, ele havia sido comissionado por Deus. Se ele é comissionado por Deus, sabe o que ele pode ter, irmãos? A autoridade da parte de Deus. E sabe onde leva a autoridade da parte de Deus? Nenhuma preocupação em agradar os homens. E por isso que ele diz: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a tal ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Temos o Evangelho como nosso conteúdo, temos confiança plena em Deus, estamos envolvidos com a verdade. Deus sonda os nossos corações e vê que nós podemos ser confiáveis com todas as nossas fragilidades, nós não estamos com segundas intenções, nós somos provados por Ele e fomos aprovados por Ele. Por isso que Paulo diz a Timóteo em 2 Timóteo 2,15: procura, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado. Essa palavra é exatamente isso, vai sendo colocada à prova e passa na prova. A substância dele é genuína. É como um metal que é colocado na pedra de toque para ver se ele é... Os irmãos sabem o que é uma pedra de toque? Era uma pedra pela qual os metais eram testados. Então, pelo risco que ficava na pedra, você sabia se era ouro, se era prata, se era bronze. E é como se nós fôssemos essas peças que Deus coloca na prova e vê a nossa autenticidade, a nossa integridade. E nos comissiona. Irmão, se nos comissiona, então nós não vamos falar para agradar homens. Não é verdade? Nós entendemos que nós fomos chamados por Deus, então talvez nós não vamos ser tão polidos assim, tão diplomáticos. Não é verdade? Nós vamos denunciar o pecado, nós vamos apresentar a real condição do homem caído e a única maneira pela qual ele pode ser salvo. Esse é o Evangelho. Hoje eu conversava com uma pessoa, ela dizia: mas eles são tão bons, são pessoas tão boas. Se você ainda pensa assim sobre você ou sobre alguém, você não entendeu o que é o Evangelho, irmão. O Evangelho denuncia a natureza caída do ser humano, e que ele pode ser tão mau quanto consiga ser, e que não há bom nenhum é bom. Pode ser que você esteja na lama do pecado, afundado, ou pode ser que você seja só um moralista que se controla externamente nas suas atitudes exteriores, mas você e eu não somos bons. Nós não somos justos. Isso é o que nos diz o Evangelho. Está lá em Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda. Isso inclui eu e você. Não há quem busque a Deus. Toda a raça humana se extraviou. Se juntar todos os seres humanos, a Bíblia diz que a uma eles se tornaram inúteis, sem utilidade. Não há quem faça o bem, a Bíblia diz. Não há nenhum sequer. Inclusive eu e você sem Cristo. A nossa garganta, como a garganta dos ímpios, está cheia de maldição e amargura. Nossos pés, todos os que conhecem o Evangelho sabem disso, irmãos, são velozes para ir para longe de Deus. Na nossa boca está cheia de maldição e de amargura. Nós desconhecemos por nós mesmos o caminho de Deus. Não há temor nenhum de Deus diante dos olhos dos homens. Essa é uma realidade do Evangelho, irmãos.
se nós fomos comissionados por Deus, nós vamos falar a verdade, irmãos. Quando nós ouvimos assim, ele é tão bom, não, ele não é bom. Nós erramos o nosso conceito de bom. Eu e você não somos bons. Talvez isso que nos impede de avançar rumo a Cristo. Você não sabe lidar com a culpa. E você tem culpa. Porque quando nós pecamos, a nossa consciência nos condena. É a janela de Deus posta no coração dos homens. Por mais que nós atentemos contra a nossa consciência, tentemos colocar fogo nela, cauterizá-la, mesmo assim ela está ali. E ela está denunciando as nossas misérias. Então, irmãos, todo ser humano é indesculpável diante de Deus. É a miséria do pecado, irmãos, do estado em que o homem caiu. Infeliz do homem que pensa que é bom, porque se ele pensa que é bom, Jesus disse, os sãos não precisam de médico. Então nós vamos conhecer verdadeiramente a Cristo quando nós conhecemos o abismo que nos separa de Cristo. E como nós precisamos de Cristo. Nós estamos afundados na lama. Não há ninguém que possa nos tirar dessa lama. Li um livro essa semana com a Helena, chama-se A Estrada do Rei, que é um dos pregadores infantis. Ele fala dos 10 mandamentos. E ele falava que nós, sem Cristo, somos como um homem no poço, na lama, caído dentro de um poço. E o budista chega na borda do poço e diz assim, pobre homem, coitado, se você subisse até a metade, eu te ajudaria com o resto. Não é? E o outro diz, pobre homem, esforça-te, sobe até a beira do poço e salva-te a ti mesmo. Mas a Bíblia diz que nós estávamos naquele poço e Jesus, com a sua mão poderosa, onipotente, nos tirou de dentro daquele poço. Nós éramos incapazes de sair do poço. O Senhor Jesus, com a sua mão poderosa, esticou a sua mão onipotente até o mais profundo do poço e nos tirou daquele poço e nos colocou sobre Ele mesmo, sobre uma rocha, como diz o salmista, e colocou nos nossos lábios um hino de louvor. Só Ele é capaz de fazer. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós verdadeiramente somos provados por Deus e comissionados por Deus, nós não precisamos agradar ninguém, irmãos. Aliás, os irmãos sabem que essa era uma das coisas que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 1, verso 10, ele disse, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Isso aqui é uma sentença, irmãos. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Os irmãos percebem, irmãos? É isso que ele está falando aqui. Nós fomos aprovados por Deus. Fomos comissionados por Deus. Sabe o que significa isso? Significa que nós temos autoridade da parte de Deus. Nós temos uma autoridade delegada por Deus. É isso que Paulo está falando. E se nós temos autoridade da parte de Deus para anunciar o Evangelho de Deus, nós falamos não para que agrademos a homens. Não é interessante isso? Pense nos cultos modernos. Para que são os cultos modernos? Para agradar os homens. Os cultos modernos são para agradar os homens. Não, nós somos guardiões da verdade. Se somos guardiões da verdade, às vezes, irmãos, nós ouvimos pessoas que deixam de reunir porque não tem um lugar para as crianças. Então, eles não estão preocupados com o Evangelho, estão preocupados com o entretenimento dos seus filhos. Não é verdade? Ou se é um bom lugar com uma boa música. E muito raramente se pergunta se é um lugar onde a palavra de Deus é pregada
de maneira autêntica e que não visa agradar os homens, mas Deus. Se nós verdadeiramente queremos evangelizar, verdadeiramente queremos produzir frutos para Deus, através do Evangelho de Jesus Cristo, se nós estamos atrás de agradar alguém, nós estamos desqualificados para isso. Não vai ter efetividade nenhuma na nossa pregação. Se nós temos segundas intenções com alguém, por exemplo, irmãos, está cheio de gente pregando para rico. Poucos pregam para os pobres. Não é verdade? Porque pregam com interesses. E como existe interesse envolvido, a verdade é sacrificada. E se busca agradar a homens. Mas qual é o veredito? Se eu agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Convém agradar a Deus e não aos homens, a qualquer custo. É isso que nós vemos na vida de Paulo. A qualquer custo significa levantar sua camisa e surrar você com varas, tirar seus direitos, te ultrajar, te humilhar, avançar sobre aquilo que você diz que é seu de direito, publicamente. E você está ocupado com agradar a Deus e não agradar a homens, custe o que custar. Custe o que custar. Porque caso contrário, nós não somos servos de Cristo. Não estamos a serviço de Cristo. Então nós, como Paulo, se queremos ser efetivos, irmãos, se queremos ter autoridade da parte de Deus, não devemos andar por aí agradando os outros. Não devemos ser muito diplomáticos, muito menos ficar flertando com o pecado. Nós somos os arautos de Deus. Nós devemos viver uma vida pura diante de Deus. Não devemos nos associar com o impuro, com o sodomita, com o incrédulo. Nós não temos esse caminho. Nós não podemos trilhar esse caminho. Nós desonramos a Deus e agradamos aos homens. Os irmãos entendem, irmãos? Nós fazemos festinha com o ímpio, não é assim? Deus tenha piedade da nossa alma. Depois nós não queremos, nós dizemos assim, poxa, mas eu falo e ninguém me ouve. Nossa boca é cheia de palavrões. E nós queremos pregar e ser bastiões da verdade. Mas a Bíblia deixa claro, irmão, que se da sua boca sai palavrões, você está desqualificado para pregar o Evangelho. Porque da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Como nós, quando lemos uma coisa como essa, nós entendemos por que nós falamos como tagarelas e não acontece nada. Se nós verdadeiramente conhecemos a Deus, então nós sabemos que como Deus é santo, nós devemos nos santificar para Ele. E por isso nós não precisamos agradar ninguém, só a Deus. Se tivesse 100 pessoas para que cada um de nós prestasse contas, poderíamos enganar todas elas. Todas elas. Não teria ninguém que nós não conseguíssemos enganar. Nós somos extremamente habilidosos com isso. Mas existe alguém que nós não conseguimos enganar. Aquele que sonda mentes e corações. Aquele que quando a sua palavra é aberta, ela é como uma espada. Ela vai entrando pelo poder do Espírito Santo e mostrando os segredos dos corações dos homens. Quantas vezes que nós convidamos algum irmão de outro estado para pregar e alguém dizer, por que tu contou a minha vida para ele? Porque quando se expunha a palavra de Deus, os corações eram desnudados e a pessoa ficava com ira, com raiva de você. O irmão nunca tinha visto ela, né? E aquela noite ela tinha sido pega pela palavra de Deus. Por quê? Os irmãos sabem da história
uma anedota do pregador que chegou para ser convidado a um lugar onde se aceitava qualquer tipo de coisa. E ele chegou com a Bíblia, e quando ele chegou na porta, tinha alguém esperando ele e disse: irmão, o irmão vai pregar essa noite, mas o irmão não pode pregar sobre o adultério, porque um dos principais doadores da nossa comunidade aqui está tendo um problema com isso. Então, se o irmão falar sobre isso, o irmão vai mexer com ele. E ele andou mais um pouquinho: irmão, o irmão não pode falar sobre roubo, porque nós temos um empresário aqui que colabora muito com a nossa comunidade e que ele sonega, não é? Então, se o irmão tocar nisso, o irmão vai ofendê-lo. E ele andou mais um pouquinho: irmão, o irmão não vai poder falar nada sobre homossexualismo, porque nós temos um pessoal aqui que muito ajuda e que está com problema nessa área. E ele foi caminhando, e quando ele subiu para pregar, ele abriu a Bíblia e disse assim: eu já descobri que eu não posso falar sobre isso, não posso falar sobre pecado, não posso falar sobre nada, então eu digo para vocês, eu não sei o que pregar. Aí alguém no meio da plateia disse: prega sobre o povo de Israel. Não tem nenhum deles aqui, não tem nenhum judeu aqui. Os irmãos percebem, irmãos? E onde está a efetividade da pregação do Evangelho? Se nós realmente queremos agradar a Deus, com certeza nós vamos desagradar os homens. Com certeza nós vamos ser perseguidos. Com certeza nós vamos ser afligidos. Com certeza. E eu sei como é que passa na nossa mente, porque às vezes passa na minha também. Meu Deus, e agora? Que medo. Não é verdade? Porque é mais fácil ser diplomático. Não é verdade, irmãos? Jamais nós queremos ser como um João Batista, porque ele não era um caniço agitado pelo vento, como Jesus deu o testemunho dele. Ele diz: o que saístes a ver no deserto? Mateus capítulo 11. Um homem vestido de roupas finas? Não. Estes, veja, irmão, assistem nos palácios reais. Que saístes a ver no deserto? Jesus disse. Um diplomata? Não. João não era um caniço agitado pelo vento. Nós somos. Se o vento vai para lá, nós vamos. Se nós estamos com ímpio, nós somos ímpios. Nós estamos meio crente quando estamos com crente. Estamos chamando palavrão, nós estamos chamando junto. Nós somos assim. Mas se nós queremos que Deus se agrade de nós, nós devemos ter uma mudança de vida nesse sentido. Não buscar agradar aos homens, mas Deus que prova o nosso coração. E, em quarto lugar, nós temos um conhecimento, aliás, nós sabemos que Deus tem conhecimento pleno de tudo. Paulo fala que Deus é testemunha. Depois ele repete isso no verso 10. Vós e Deus sois testemunhas. Sabe o que é uma testemunha? É alguém que presencia o fato. Às vezes até as pedras eram chamadas como testemunhas, porque elas estavam diante de algo que tinha acontecido e elas marcavam aquele algo que tinha acontecido. Isso é um testemunho. Então sofreram um acidente. Quem é que viu? Vai prestar depoimento, vai ser arrolado como testemunho, porque viu. E viu e conhece. E Deus nunca é alguém que vê passivamente. Quando fala que Deus vê, significa que Deus provê, significa que Deus se envolve, significa que Deus está ao lado, junto. Ter Deus como testemunha é privilégio de poucos, irmãos. Se nós queremos ter Deus como testemunhas, o que nós devemos fazer? Não usarmos de linguagem de bajulação.
não usarmos de intuitos gananciosos. Assim temos Deus como testemunho, sem interesse, sem impureza, aprovados por Deus. Então nós somos responsáveis. Imagina você pensar que Deus está vendo cada coisa que você faz, irmão. Que não tem um minuto que você escape da presença dEle. Nem se você for por mais íntimo do seu coração. Ali Ele está. Ele está sondando. Antes que a palavra saia da sua boca, Ele conhece ela inteira. Não tem nada oculto para Ele. Nada. Nem mesmo quando você era a junção de o espermatozoide e o óvulo, e era uma substância ainda informe, Ele estava lá. A rolar Deus como testemunha dos nossos pecados, irmão, de uma vida sem integridade, de uma vida de mentiras, de roubo, de sonegação, de adultério. Por que você acha que os homens dizem que Deus não existe? É uma tentativa frustrada deles de arrancar a pedra que está no sapato deles. Porque os céus proclamam a sua glória, o firmamento manifesta as obras das suas mãos. Ele está em todos os lugares. Todas as coisas são sustentadas por Ele. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Os atributos de Deus invisíveis são manifestos. Aquilo que se pode conhecer são manifestos por meio das coisas criadas. Portanto, diz o texto, os homens são indesculpáveis. Eles conhecem que Deus existe. E Deus é a pedra do sapato deles. Arrolar Deus como testemunha, irmão, é privilégio daqueles que verdadeiramente vivem em integridade. Eles andam na luz. Como João fala na sua epístola, no capítulo 1, verso 5. Verso 6, verso 7. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, então andamos na verdade. Mantemos comunhão uns com os outros. Somos purificados por Ele, porque estamos andando com Ele. Pense na história de Enoque. Lembro que uma menina chegou em casa depois que ouviu o pregador pregar sobre a história de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi transladado, porque Deus o tomou para si. E essa menina dizia assim, ela chegou em casa e o pai perguntou, o que foi pregado hoje? Ah, foi pregado sobre Enoque, pai. E o que o pregador disse? Pai, o pregador disse que Enoque andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus. Quando ele olhou para trás, ele estava tão longe de casa e Deus disse para ele assim, já que tu está tão longe, fica por aqui. Deus o tomou para si. Ele andou com Deus. Ele andou na presença de Deus. Isso foi o que Elias disse diante daqueles 400 profetas de Baal. O Deus a quem eu sirvo, o Deus diante da face, do qual diante da face estou. Arrolar Deus como testemunho, irmãos. Precisamos bajular alguém? Precisamos ter segundas intenções com alguém? Não. Então, realmente, quando nós sabemos que Deus tudo sabe, tudo vê e conhece todas as coisas, nos tornamos responsáveis. Isso nos faz responsáveis. Isso faz nos entender também que nós estamos levando o nome de Deus, levando o nome de Cristo. E tudo que fazemos, ou é para a glória de Deus, ou para a vergonha. E essa era a denúncia de Paulo em Romanos capítulo 2. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios, Paulo disse, por vossa causa.
E muitos de nós, irmãos, estamos fazendo com que o nome de Deus seja blasfemado. E por conta disso devemos nos arrepender. E por conta disso, quando pregamos o Evangelho, é igual jogar palavras ao vento. Ninguém se converte e não acontece nada. Porque Deus é blasfemado. Deus é denegrido por causa de nós. Vê, lá vai o crente. Já me deve uns 30 cheques. Lá vai o crente que compra e não paga. Lá vai o crente que vive mentindo. Lá vai o crente que vive enganando os outros. Lá vai o crente que vive sonegando. Lá vai o crente que vive roubando. Lá vai aquele crente boca suja. Lá vai aquele crente que fica olhando com um olhar maligno para a mulher dos outros. E daí nós ouvimos: irmão, eu prego, ninguém se converte. Não é assim? Não é difícil de nós descobrirmos o porquê, irmãos. Amém? E em último lugar, quinto lugar, a efetividade na nossa pregação quando nós somente buscamos a glória de Deus. Isso nos tornará pessoas humildes. Você sabia, irmão, irmã, que muitas pessoas não se converteram a Cristo porque buscavam o louvor, o afago dos homens? Por exemplo, em João capítulo 5, Jesus discute com os fariseus, os escribas, e diz: vocês examinam as Escrituras, minuciosamente, cada letra, cada ponto, vocês buscam ter nelas a vida eterna. Elas falam de mim, mas vocês não se interessam por mim. E vocês não querem vir a mim para receber vida. Essa é a condição de vocês. E ele diz no verso 41, eu não aceito glória dos homens, que vem dos homens. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Verso 44. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? O que Paulo diz aqui? Verso 6, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outro. Não buscamos o favor dos homens, o louvor dos homens, a glória dos homens. Paulo buscava a glória de Deus. Se buscava a glória de Deus, ele se uniu intimamente com o ser mais poderoso que existe. Irmãos, e tem pessoas se consagrando a Satanás, a um monte de demônios e entidades que não passam de demônios. Não é verdade? E se me pedir para tomar sangue, se pedir para se enterrar, se pedir para andar sujo, a não tomar banho, a não fazer sexo, ter relações sexuais, eles fazem tudo, não é? Para ter o favor de um demônio. Não é assim, irmãos? E nós temos contato com o Deus da glória, o Deus criador dos céus e da terra, e nós continuamos buscando glória uns dos outros, louvor dos homens, e depois não sabemos porque nós pregamos e nada acontece. Queremos ser vistos pelos homens, como os fariseus. A Bíblia diz que eles não podiam crer, porque eles buscavam glória dos homens e não a glória de Deus. E por que Paulo diz? Sabe por que nossa entrada entre vocês não se tornou infrutífera? Porque nós não estamos atrás de agradar os homens, nós não estamos atrás de buscar glória e louvor dos homens, nós queremos agradar a Deus, queremos o louvor de Deus.
Tantas vezes ele disse isso, quando os coríntios estavam brigando entre si, uns queriam ficar com Paulo, outros queriam ficar com Cefas, e ele lembra aquele texto do Antigo Testamento: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Isso ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1, nós já estamos terminando. E é bem interessante, irmãos, quando nós lemos o contexto, né? Ele está falando que não foram chamados muitos para a fé entre os poderosos, entre os de nobre nascimento. Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, as humildes, desprezadas, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então a vocação dos humildes, por que Jesus foi lá na Galileia pregar pescadores? E como diz o Richard Baxter, para que os sábios aprendam por meio dos pescadores. E ele dizia: os eruditos, os sábios, os entendidos devem sempre notar que Deus não chamou eles, mas Deus os chamou para serem ensinados por meio de pescadores, para que aprendam a ser humildes. Não é verdade, irmãos? E ele continua dizendo assim, que nós, a igreja, somos de Cristo, e Cristo se tornou, olha só que importante, é como se ele dissesse assim: tudo se resume a Cristo. Cristo se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em outras palavras, Cristo se tornou tudo. Tudo que Deus nos dá, tudo que é favorável, tudo se tornou, o próprio Cristo tornou-se para nós. E o texto diz assim: para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Os irmãos percebem, irmãos? Depois no capítulo 4 de Coríntios, e eu vou ler bem rapidamente esse texto para os irmãos, verso 6, ele diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim a Apolo, por vossa causa, para que, pelo nosso exemplo, e é isso que os apóstolos fizeram para nós, nos deixaram o exemplo, aprendais isto, que não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Ele começa a dizer assim: pois quem te faz sobressair? A ideia é: quem te faz distinguir-se dos demais? E que tu tens que não tenhas recebido? Esse é o lugar da igreja, irmãos. Todos recebemos de Cristo, da sua plenitude. E se recebestes, por que te vanglorias? Como se não tivesses recebido? Os irmãos percebem? Quem te faz sobressair? O que tu tem, ou eu tenho, que não foi recebido de Deus? E se nós recebemos, e é de Deus, não é nosso, por que nós nos vangloriamos como se fosse nosso? Então, em último lugar, muito importante, né, irmãos? Buscamos somente a glória de Deus, não a glória dos homens, não o favor dos homens. Os irmãos podem marcar também João capítulo 12, texto bem importante, motivo do endurecimento dos judeus na época de Cristo. João 12, 37 diz: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías capítulo 6. Senhor, quem acreditou na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podia crer, porque Isaías disse: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos,
nem entendam com o coração, nem se convertam e sejam por mim curados. O verso 41 é bem interessante, porque a visão do capítulo 6 é a visão de Deus sentado no mais alto e sublime trono, não é? E João interpreta esse texto dizendo assim: isso disse Isaías, porque viu a sua glória, a glória de Cristo, e falou a respeito dele. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, vejam, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Porque você ser expulso da sinagoga era igual você se tornar um mendigo. E foi isso que aconteceu com Nicodemos quando se converteu, como a história conta. Aquele grande rabino, quando conheceu a Cristo, perdeu tudo por causa de Cristo. Mas o verso 43 fala o porquê que eles não confessavam a Cristo. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E os irmãos lembram também de Gálatas capítulo 6. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então a cruz põe um ponto final, irmãos. E às vezes nós precisamos que a cruz ponha um ponto final nas nossas vidas. Nas nossas, vamos dizer assim, na nossa confiança própria. Que a cruz ponha um ponto final em nossas segundas intenções. Que a cruz ponha um ponto final na nossa linguagem de bajulação, nos nossos intuitos gananciosos, na nossa busca pelo favor e pelo louvor dos homens, porque estas coisas são coisas do mundo e não coisas de Cristo. É no mundo que se busca o favor dos homens, é no mundo que se busca a glória dos homens, é no mundo que se busca o louvor dos homens, é no mundo que se busca agradar os homens. Sabe como se chama isso? Às vezes no mundo de negócios, o nosso networking, não é? O pessoal do comercial entende bem, né? Como se faz as relações por interesse. E você precisa ampliar, porque você precisa estar com muitos contatos que podem abrir portas. Não é assim, irmãos? Isso é o mundo. É o mundo que é assim. E aí nós tentamos pegar essas coisas e trazer para o Evangelho, e tentamos agradar as pessoas para que o Evangelho avance. Isso é a forma do mundo. Se nós buscamos a glória de Deus, se nós verdadeiramente buscamos a glória de Deus, nós vamos andar humildemente na presença de Deus. Não importa o que Deus faça conosco, importa que o Evangelho siga o seu curso, importa que a palavra de Deus se propague e seja glorificada. Importa, se nós verdadeiramente somos servos de Cristo, sermos achados fiéis. Nós temos confiado a nós o Evangelho, e nós vamos trocar a Deus por essas quinquilharias, por alguns trocados, por alguns louvores. Nós estamos nos desviando da rota, irmãos. Nós estamos nos associando com o mundo, e nós estamos tomando a forma do mundo, e ninguém é transformado ao nosso redor. Então, nós temos aqui realmente como termos uma pregação eficaz. E se nós desobedecermos esses princípios, sem dúvida nenhuma, vamos ser só tagarelas, não é verdade? Vamos falar, sem nenhuma produtividade. Vamos ter uma vida infrutífera. E nós, como cristãos, nós não temos problema nenhum, irmãos. Todos os nossos problemas foram resolvidos. Nós arrumamos os nossos problemas para nós mesmos. O motivo das nossas tristezas,
das nossas angústias, das nossas aflições. As pessoas que têm dívidas, por exemplo, foi Deus que fez a dívida delas? Ou não? Foi elas mesmas que fizeram? Foi elas mesmas que fizeram, sim ou não? E depois nós colocamos a culpa em Deus. Compramos várias coisas no nosso cartão de crédito. 36 vezes, 60 vezes, né? E assim nós vamos. E depois nós colocamos a culpa em Deus. Não é assim, irmãos? Nós que arrumamos os nossos problemas. Nós arrumamos as nossas tristezas, nossas angústias. Nós que arrumamos, não foi Deus. Nós não temos motivo nenhum para estarmos tristes. Todos os nossos pecados foram perdoados, foram riscados do livro, foram lançados na profundeza do mar. E eu falo isso para mim, para você, irmão. Nós arrumamos as nossas dificuldades. Nós devemos estar contentes em toda e qualquer situação. Isso é o que a Bíblia diz. Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, tendo com que comer e com que vestir, estejais contentes. E ele fala, ora, os que querem ficar ricos, esses caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Essas concupiscências afogam os homens na ruína e na perdição. E ele diz, o amor ao dinheiro é raiz de todos esses males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, veja, e a si mesmo se transpassaram com muitas dores. São aflições que nós mesmos arrumamos para nós. Essa semana eu ouvi alguém reclamar e falei exatamente isso. Mas faltou alguma coisa? Tem o que comer? Tu tem o que vestir? Tu tem a Cristo e a salvação? Então, você deve estar contente. Deve ter um sorriso no rosto. Cadê o sorriso, irmão? Essa é a pregação motivacional. Cadê o teu sorriso, irmão? É verdade. Porque Hebreus 13 diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Sabe o que vem antes disso? Contentai-vos com o que você tem. É isso que diz lá, porque está escrito, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Esse é o Deus que Paulo pregava, o Deus que ele conhecia, por isso ele tinha ousadia, por isso ele falava a verdade, por isso que ele não buscava o favor dos homens, por isso que ele não andava bajulando as pessoas por interesses escusos, por isso que a exortação dele não procedia de engano, não procedia de impureza, não se baseava em dolo, porque ele estava à procura da glória de Deus. E que nós possamos viver à procura da glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Assim nós vamos ter um evangelismo efetivo. Amém? Efetivo. Nós vamos ver o fruto do nosso trabalho. Nós vamos até poder dizer para as pessoas que foram ganhas por nós, vocês são o fruto do nosso trabalho no Senhor. Vocês sabem pessoalmente que nós temos frutificado entre vocês. Vocês são o fruto disso. E vocês têm visto o trabalho. E a partir de vocês tem repercutido a palavra de Deus. Mas nunca com segundas intenções. Amém, irmãos? Para a glória de Cristo. Para a glória de Deus. Senhor, nós damos graças a Ti por esse culto e pela Tua palavra. Damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós. Damos graças, Senhor. Tudo o Senhor tem feito formoso no Teu devido tempo. O Senhor tem colocado a eternidade no coração dos homens, sem eles saber e conhecer as Tuas obras desde o princípio do mundo, Senhor. E sabemos que há tempo para todas as coisas debaixo do sol.
e todas as coisas estão debaixo da tua providência nas nossas vidas, porque somos os teus filhos, somos ovelhas do teu pasto, e tu és o nosso bom pastor, que deu a vida por nós. Senhor, não há nenhuma novidade para ti, e temos certeza disso. Queremos ter ousadia em pregar a tua palavra, não nos distrair, Senhor, com as circunstâncias exteriores, mas verdadeiramente ter o foco em ti. Senhor, ajuda-nos a nos livrar de todas as segundas intenções, dos interesses impuros, e que nós possamos verdadeiramente não andar buscando agradar os homens, não buscar o favor dos homens, não usar de linguagem de bajulação, de intuitos gananciosos. Realmente, Senhor, ter ousadia, viver, Senhor, para a tua palavra, pela verdade, realmente, Senhor, diante do Senhor, sendo provado pelo Senhor, diante do Senhor como testemunha, Senhor, e sempre para a tua glória, para que verdadeiramente o Senhor possa colher os frutos do teu trabalho, Senhor, através de nós. Nós oramos que essas verdades sejam vivas em nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.